Meus queridos, boa noite a todos vocês. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, mesmo distante, mas pode ter certeza que ela é muito importante para mim. Hoje, nesta quinta-feira, estaremos trazendo uma palavra sobre o tema paciência. Ele é um tema importante, propondo um título: A necessidade de paciência em tempos de aflição. Meu muito obrigado, viu, por você estar comigo nesta hora. E eu sou eternamente grato pela companhia, mesmo distante de cada um. E eu quero já convidar você para que possa acompanhar-me nessa leitura que vou fazer na carta de Tiago, no capítulo de número 5, nos versículos que vão do 1 ao 11. E você pode acompanhar essa leitura comigo, tá bom? Aonde você aí estiver, veja o que diz o texto. Esse texto será a base para o tema que vamos tratar nessa noite. E assim diz as Escrituras: sede, pois, irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Esse é o texto que eu compartilho com você nessa noite, dentro desse tema paciência. Queridos, a paciência é o ponto de equilíbrio entre o tempo do homem e o tempo de Deus. Nós queremos que as coisas aconteçam em nosso tempo, naquele momento que queremos, mas Deus tem o seu tempo para que as coisas aconteçam. E o ponto de equilíbrio entre o tempo, o meu tempo e o tempo de Deus se chama paciência. O tempo que estamos vivendo são tempos difíceis. Em todas as eras o homem teve dificuldade em lidar com a espera. E aqui o apóstolo está orientando a igreja em relação a isso, nos tempos de Jesus. E nos nossos tempos as coisas são piores, porque estamos vivendo os tempos do instantâneo, do tempo das coisas imediatas. Nós queremos as coisas para hoje. Colhemos leite na prateleira do supermercado, encontramos frutas descascadas, encontramos as coisas já semi-prontas. E tudo isso gera uma ilusão de coisas imediatas que devem acontecer imediatamente. Então o desafio para nós ainda é maior, mas nós precisamos superar. Nós precisamos fazer isso com a confiança paciente, em vez de uma rebelião impertinente. Existem pessoas que durante o período da espera reclamam o tempo todo, em vez de esperar pacientemente. E Tiago está dizendo: olha, sejam pessoas que confiam pacientemente, sem reclamar, esperando o precioso tempo de Deus para que todas as coisas aconteçam. E como é que o apóstolo então trabalha essa questão? Ele traz alguns exemplos para nós, e cada um exemplo desse é carregado de significados, e eu quero compartilhar com você. Eu não sei se você é uma pessoa impaciente, mas eu sei que essa palavra vai ser muito importante para todos nós, porque de uma forma ou de outra o nosso grau de impaciência existe. Então vamos aprender com os exemplos aqui elencados pelo apóstolo, e a primeira que ele coloca é a paciência do agricultor. E com o agricultor nós aprendemos muitas coisas. Há coisas que dependem do agricultor e outras que não dependem dele. Ele vai ser aquela pessoa que vai lavrar a terra,
ele vai escolher o melhor momento para semear, para a semeadura, vai escolher os grãos, vai deixar tudo pronto ali para uma ótima colheita. É isso que depende dele. Mas existem coisas que não dependem dele. A chuva não depende dele, o crescimento não depende dele. Então muitas coisas não dependem de nós. Nós precisamos entender no período da espera que algumas coisas nós podemos fazer, mas outras coisas não podemos fazer. Eu tenho um amigo muito próximo, carinhoso, ele diz assim: quando uma coisa não dá para fazer, resolvido está. A solução é não mexer. Tem coisas que nós devemos entender que precisamos abrir mão, descansar, para que Deus trabalhe naquilo que não podemos fazer. Você não pode de manhã dizer: planta, eu quero você hoje maior, eu quero você com 1 centímetro a mais. Nós não podemos fazer isso. O que você pode fazer é cuidar dela, tirando as pragas, limpando ao seu redor, e ela vai crescer naturalmente. Com o agricultor nós aprendemos então que existem coisas que dependem de nós, mas existem coisas que não dependem de você. São coisas que você apenas deve esperar, confiando durante essa espera, de que o Senhor bondoso e misericordioso vai fazer o melhor para nós e para você. As chuvas aqui no texto relatadas mostram chuvas que não dependem do agricultor, e elas virão no início e elas virão no fim, dizendo que esse lavrador que espera pacientemente vai colher o seu fruto. Por que ele espera? Porque é um precioso fruto a ser colhido. Está aí no versículo de número 7. Ele espera o precioso fruto da terra. Nós esperamos porque aguardamos coisas boas, aguardamos as coisas que virão agregar valor a nós. Isso é muito importante. Aí ele diz: porque a vinda do Senhor está próxima. Aqui ele se refere na conclusão de todas as coisas. As coisas serão concluídas, finalizadas, e nós devemos esperar durante todo esse processo, até que elas aconteçam mediante o seu esforço e a soberania de Deus. Aprendemos muito com o agricultor, mas aprendemos também muito com os profetas. E ele coloca o exemplo dos profetas para mostrar que a vida não é um parque de diversão. Esses homens de Deus, ele diz no versículo 8, quando ele fala, aí ele, depois de falar na paciência, que a vida do Senhor está próxima, ele traz agora o exemplo dos profetas no versículo de número 10. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas. Esses homens de Deus sofreram, e sofreram por pregar a verdade, por fazer a coisa certa. E há um sofrimento daqueles que agora estão sofrendo porque estão fazendo a coisa certa. É verdade que tem pessoas que hoje estão sofrendo pelas suas decisões erradas, esperando coisas que já poderiam ter acontecido, mas tomaram decisões erradas e isso ainda não aconteceu. Mas aqui o apóstolo está nos mostrando que há um sofrimento também pelas esperas daqueles que estão fazendo a coisa certa e ainda não aconteceu aquilo que ele quer. O profeta Jeremias foi preso, o profeta Elias não era compreendido, não ouvia a sua palavra, Daniel foi banido, foi lançado na cova dos leões, Ezequiel foi perseguido, Estevão, quando pregava a verdade, foi apedrejado. Os apóstolos sofreram pregando essa verdade. E durante essa espera, nós entendemos que a vida não é um parque de diversão. E devemos então aprender com eles, como eles suportaram o sofrimento, sem julgar a bondade de Deus. Em nenhum momento os profetas, diante do seu sofrimento, chegaram a dizer que Deus não era bom. Pelo contrário, eles tinham plena convicção da bondade de Deus. Então, meu querido, se você está sofrendo, não porque você tomou decisões erradas, mas pelo contrário, porque você tem feito a coisa certa, e mesmo assim, ainda não aconteceu aquilo que você queria. Eu sei que tem muitas jovens hoje esperando um esposo,
e ainda não tem conseguido, porque tem se mantido fiel aos princípios das Sagradas Escrituras. Talvez, se já tivessem se rendido ao mundo, já teriam uma pessoa, mas que com certeza não era a pessoa que Deus tem para você, e o sofrimento não seria apenas agora, mas seria para toda a vida. Mas aqueles que, como os profetas, continuam fazendo a coisa certa, eles sofrerão, mas obterão do Senhor o galardão reservado a eles. Então, queridos e queridas, se você hoje está sofrendo nessa espera, assim como os profetas, você sabe que esse mundo não é um parque de diversão, você sabe que esse mundo não é fácil, mas nós devemos continuar fazendo a coisa certa, aguardando o tempo certo da nossa vitória. E ainda, queridos, nós ainda temos outro ponto que o apóstolo Tiago coloca para nós como exemplos de perseverança e fé. E chegamos então no versículo que fala da paciência de Jó. Então ele diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E o testemunho de Jó e o exemplo dele mostra que na vida nem sempre estamos ganhando, muitas vezes estamos perdendo. Nós temos uma ilusão de que a nossa vida é só vitória, só vitória, só vitória, que as lutas acabaram e os problemas foram embora e agora é só vitória. Nós temos também fracassos, nós temos perdas nesta caminhada, mas nós não podemos desanimar. Devemos continuar esperando confiantemente na bondade do Senhor, porque Ele é misericordioso. Significa que Ele sente compaixão pelos miseráveis, por aqueles que estão sofrendo injustamente muitas vezes. E então, neste exemplo aqui, nós vemos que o livro é composto de Jó, de inicialmente perdas, acusações infundadas dos seus amigos. Os amigos não o compreendem e começam a acusá-lo de um pecado que ele olha para si e não consegue ver, até a restauração final, até o momento final que o Senhor restitui todas as coisas que haviam sido tiradas. As circunstâncias estão contra ele, os homens estavam contra ele, a sua esposa estava contra ele, os seus amigos estavam contra ele, Satanás estava contra ele, e ele até chegou a pensar que o próprio Deus já tinha se levantado contra ele. Mas depois dele perseverar sem duvidar e sem blasfemar contra o Senhor diante da sua dor, ele encontra um momento grandioso de conhecer o Senhor como Ele é, e o seu caráter é modificado. Ele tinha perdido os seus bens, perdido os seus filhos, perdido a saúde, perdido a sua mulher, perdendo o apoio dos seus amigos, e nesse momento de aflição, ele encontra-se com Deus, e nesse encontro profundo ele pode dizer que antes só ouvia falar, mas agora os seus olhos podiam ver a grandeza do Senhor. Ele continua esperando pacientemente no Deus que é bondoso e misericordioso, e mesmo quando estamos no último limite da nossa aflição, o Senhor chega com providência e restaura a paz. Nós devemos continuar assim, queridos, firmes nessa esperança, nessa confiança, sem duvidar da bondade de Deus. É certo que a bondade de Deus sempre será presente na nossa vida, mesmo quando não entendemos, mesmo quando Jó não compreendia, quando Jó não entendia tudo aquilo, Deus continuava sendo bom e preparando algo grandioso reservado para ele. Então, na paciência de Jó, na paciência dele, nós aprendemos que a vida não só é ganho, na vida perdemos também. Então, você que está me escutando, não desanime. Se você hoje não está ganhando, não desanime. Talvez hoje, nesse tempo que estamos vivendo, seja tempos de perdas. Você que não é um profissional, não é um funcionário público, você que é um profissional liberal, talvez a sua vida hoje não seja de ganho, seja uma vida de perdas. Tenha perdido os seus lucros, as suas comissões,
e sente-se ameaçado. Mas não desanime, continue esperando, porque no final de tudo isso, o Senhor vai honrá-lo, o Senhor vai engrandecer, o Senhor vai fazê-lo entender que tudo isso era preciso para que houvesse uma mudança profunda, não nas suas finanças, mas no seu ser. Você se tornando uma pessoa melhor, talvez mais econômica, talvez mais prudente, talvez tantas coisas, mas a certeza é, você sairá dessa sempre melhor. E Jó saiu um homem melhor. Ele disse: a minha vida era apenas de ouvir falar de Deus, agora eu sou um homem que vejo Deus agindo na minha vida e através dela. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Nessa noite eu trouxe o tema paciência, falando da necessidade de paciência em tempos de aflição. Falei que a paciência é o ponto de equilíbrio entre o tempo do homem e o tempo de Deus. A paciência é aquele fio que liga o tempo que eu estou vivendo e o tempo da realização das coisas na minha vida. Falei que devemos esperar sem reclamar, mas com a confiança paciente, uma confiança que não blasfema, que não reclama, apenas espera confiando no Senhor. E para ilustrar a nossa palavra, que é de Deus transmitida aqui por este servo, trouxe os exemplos extraídos do apóstolo Tiago, a paciência do lavrador, mostrando que na vida tem coisas que dependem de mim e outras coisas só dependem de Deus. Falei também da paciência dos profetas, mostrando que a vida não é um parque de diversão e muitas vezes sofremos mesmo estando fazendo as coisas certas. E por fim, falei da paciência de Jó, mostrando que na vida nem sempre estamos ganhando, algumas vezes estamos perdendo, mas Deus sempre sabe o que é melhor para todos nós. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração e faça de você uma pessoa mais feliz, porque você se tornou uma pessoa mais paciente. Geralmente os pacientes são mais felizes, os impacientes são mais entristecidos, porque reclamam muito e não conseguem antecipar aquilo que Deus reservou para cada um de nós. A nossa ansiedade não pode mudar nada, querido. A única coisa que muda é o nosso coração, que se torna mais triste e decepcionado. Obrigado por estar comigo. Eu quero saudar o meu mano Juscelino, que estava aí na audiência, a Arlete e a Edna. Já passou aqui, agora não estou vendo. Kelly, você consegue ver alguns nomes que eu possa aqui lembrar de vocês que manifestaram? O Francinildo, a Neide, muito bom. O presbítero J. Roque, esse irmão querido comunicador que não está podendo agir nesses momentos devido, claro, à situação que estavam passando. A Aline, querida, a esposa do reverendo Helder, que Deus te abençoe, querida. Que Deus, a da Maria da Luz, essa irmã querida, amiga nossa, o Maurílio Fernandes, esse irmão querido que sempre está ligado, Raimunda Lopes Kelly, sempre está ligado e sempre lá comentando e curtindo tudo aquilo que colocamos ali. Muito bem, Maurílio está dizendo, Kelly, mamãe sempre contava a história de Jó e lia a Bíblia para a gente. Que coisa linda, né? E essa palavra ficou, e com certeza, meu irmão Maurílio, você hoje é um homem bem paciente com a graça de Deus, porque aprendeu desde a tenra idade o que é ter paciência. Deixa vários irmãos, mas já não dá para ver mais. E outros irmãos, Graça Roque, minha irmã querida, Deus te abençoe. Agora você pode manifestar aí que eu consigo falar, porque ali a lista já passou e Kelly não está conseguindo mais ver todos os nomes, né? Já falei da minha irmã Edna querida, Edna Araújo, essa irmã amada do Senhor. Já falei na da Luz. E se você não ouviu a mensagem por inteiro, vai poder fazer isso logo agora, quando eu falei sobre. E agradeço a sua paciência de ter ficado até o fim. Deus te abençoe e te proteja sempre. E nós nos encontraremos domingo, tá bom? Domingo às 18h30 eu estarei com o presbítero Miguel aqui, transmitindo uma palavra do Senhor. Ainda, Maria do Ó, um abraço, minha querida. Deus te guarde, viu?